Na minha opinião, o professor ele não é um animador de sala de aula, né? Então, ele é aquele que ensina, né? Aquele que explora junto com o aluno, faz o aluno construir o conhecimento, interage com ele, colabora com ele no sentido da construção desse conhecimento. Se eu disse que eu acho que esses objetos são mais do que ilustrações, são textos mesmo presentes na aula de língua portuguesa, né? E nos letramentos, portanto, escolares, é claro que ele vai ter que se voltar a esse texto e explorá-lo como ele faz com os textos impressos e escritos, né, que ele tem em sala com o livro didático. A sua pergunta me remete, por exemplo, a uma pergunta como: o que você acha? O professor deve trabalhar com o livro didático é um apoio do trabalho do professor, né? Ou o professor deve mandar o aluno preencher livro didático ou responder questões de livro didático e depois só corrigir na lousa? Na segunda, é muito frequente, né? Pelo menos nas pesquisas que eu tinha de sala de aula, esse tipo de, em algumas disciplinas, particularmente que não é língua portuguesa, esse tipo de encaminhamento de ensino, né? Manda fazer em casa, corrige na aula, é frequente, né? Aí não há ensino, né? É como se fosse, sei lá, uma iluminação divina do aluno que vai responder e o professor só ensina na correção, né? Então, a sua pergunta me remete um pouco a isso. Vá ao laboratório, explore o objeto e me conte aqui o que você conseguiu construir. Eu acho que o papel do professor é outro, é o papel de liderança em sala, de uma colaboração, né? Então, eu acho que tanto no encaminhamento do modo como os meninos vão colaborar, isso vai depender do ambiente que esse professor dispõe, que varia muito nas escolas, se é um laboratório, se é tablet em sala de aula, enfim, né? Tem de A a Z, né? Mas ele pode pensar metodologicamente que tipo de colaboração vai haver entre os alunos e ele e o material digital presente lá, né? Para mim são três interagentes aí, o material é um interagente também. E ele teria que pensar, na minha opinião, em termos de conteúdo, de currículo, de objeto, de ensino, o que aquele material traz que ele pode explorar, né, em termos de diferentes linguagens, com o foco principal na escrita, evidentemente, língua portuguesa, mas as outras linguagens que se agregam ali, os outros gêneros, enfim, o professor de português que está me vendo vai entender o que eu estou falando. A gente entra um pouquinho, eu acho que os professores de outras disciplinas, né, geografia, história, ciências, né, que estão trabalhando, podem às vezes usar, eu dei o exemplo agora há pouco da célula, né, de um objeto digital 3D da célula, por exemplo, podem usar como um apoio ou uma explicação que o texto escrito ou a aula dele já dá, né? Mas em outros casos, certos gêneros digitais e multiletrados aí em diferentes linguagens são quase que parte já dessas disciplinas. Geografia é um caso muito claro, né? Que não pode prescindir de mapa infográfico e mapa animado para fazer geografia física, por exemplo, né? Então já era na era do livro conteúdo, evidentemente que quando você tem isso digitalizado, animado, etc., é muito mais interessante, né? Então eu acho que esses outros professores também, né? Eu estou falando da minha área, porque é onde eu refleti mais. Nas outras áreas eu sou, digamos, leiga, né? Mas eu acho que ele também encaminha na mesma direção, da mesma tecnologia, né? Das mesmas mudanças tecnológicas, né, que podem enriquecer por demais esse professor. Uma coisa é ter um mapa num livro, ou no Globo, ou no Mapa Mundi, né? Outra coisa é ter um mapa animado que o menino pode manusear e ver como é que muda, por exemplo, as correntes marítimas, ou o aquecimento global ao longo dos anos, enfim.